Irmãos, nós vamos iniciar então a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula falando então acerca da questão da formação da religião judaica em meio ao contexto bíblico, como que tudo isso aconteceu na história do povo. Bom dia, irmão Gilson. Bem-vindo. Muito bem. Quando a gente olha a palavra de Deus, a Bíblia, ela não por acaso inicia ali no Gênesis, né, por uma questão até de obviedade, de continuidade da história. Ela inicia com a história do começo de todas as coisas, mas as 4 primeiras histórias ali que a gente consegue observar no Gênesis contam por que Deus precisou agir para salvar a humanidade. Elas falam da criação, da queda, e esse processo de queda acontecendo gradativamente, não no sentido de que o pecado foi entrando mais, mas ele foi se manifestando e se consolidando em meio à humanidade pelas suas atitudes sendo demonstradas. A humanidade passa a crescer e o pecado passa a ser ainda mais evidente na vida dos seres humanos. E então fica claro por que Deus precisa ou resolve salvar a humanidade. Nós vemos ali na história da criação, onde Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, foram criados e eles então resolvem desobedecer à lei de Deus e por isso introduzem na humanidade o pecado. Com a vinda do pecado, há uma separação do homem e Deus. A relação que o homem tinha com Deus no jardim é rompida ali naquele instante. E aí nós vemos isso sendo consequência na vida dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, por exemplo, 2 dos filhos, né, de Adão e Eva, eles tiveram muitos filhos e filhas, a Bíblia nos diz, mas a gente vê esse rompimento acontecendo ali, também na vida deles, pelo próprio pecado do assassinato, da inveja, enfim, uma série de atitudes ali que vão demonstrando. Nós vemos na história de Noé a calamidade em que chega a humanidade, em que Deus resolve então inundar a terra com uma grande chuva que chove de tal abundância que a terra é inundada e a humanidade é quase por toda eliminada. E nós vemos então Deus chamando no meio do povo uma família, para ser a sua família e o seu povo. E ele faz promessas para essa família e começa a construir ali uma nova relação. E nessa relação, então, que vem sendo construída, há o primórdio da formação da religião judaica. Da religião judaica, isso mesmo, né? E ali a gente vê se estendendo para os seus descendentes, parando lá em Moisés, ou melhor, continuando a partir de Moisés, né? Mas a gente vai parando ali na história em Moisés, e nós vemos Deus mais uma vez chamando esse povo para ser seu e colocando eles não só em uma identidade de povo, mas em um local específico voltado para a formação do seu povo enquanto identidade de nação, mas também para a formação e estruturação da sua religião. Então a gente vai fazer uma viagem, claro que muito rápida, né? A história é longa e a gente precisa ler e conhecer, é muito interessante da gente conseguir observar isso nos seus pormenores, mas o nosso tempo de aula nem permite que a gente fale de todas essas questões, né? A gente poderia falar aqui por anos a respeito dos primeiros capítulos de Gênesis, que dirá se nós formos ali contar toda a história de Adão e Eva, Noé, Abraão e sua família, e indo até Moisés e o povo de Deus saindo do Egito. Rende muitas aulas, né? Mas a gente vai fazer então esse apanhado geral, pegando só essa compreensão, essa linha que conduz a história do povo até a formação da religião, que talvez para nós seja um pouco mais evidente hoje, aquilo que a gente pensa quando a gente fala de religião judaica. Quando a gente fala de judaísmo, tem alguma coisa que vem à nossa mente, alguma imagem que se forma imediatamente naquele instante que nós falamos da religião judaica. Mas ela nem sempre foi assim, ela nem sempre teve essa estrutura, ela tem um começo, e esse começo é muito simples. Quando a gente fala, então, do processo religioso, a gente precisa lembrar que a religião, ela é mais do que ritos, ela é mais do que uma expressão ritual que leva as pessoas a exercer algum tipo de espiritualidade.
mas ela é a espiritualidade em si, a boa religião, né? A gente às vezes tem receio de falar sobre a religião ou de falar da importância da religião, porque a gente liga ela à religiosidade. Nós vivemos num contexto onde as pessoas estão muito apegadas à religião, de tal forma que transformam isso em religiosidade, e aí a gente vê ondas de fanatismo ou movimentos fanáticos muito intensos. Isso falando tanto da religião cristã, dentro dos cristãos protestantes, sejam dos cristãos mais antigos, né? Sejam de outras religiões, a gente vê um processo de fanatismo em várias delas, inclusive na nossa religião. Mas a religião, ela não está ligada, ela não se forma a partir do rito. O rito, ele é uma resposta da expressão espiritual. Ele precisa ser. Então, quando a gente exercita o rito, a gente precisa fazer isso de maneira espiritual, porque senão a gente faz isso de maneira mecânica, e tudo que se faz mecanicamente é porque provavelmente você está fazendo sem pensar, sem analisar aquele ato. Então, a formação da religião, da boa religião e da verdadeira religião que Deus mesmo deu para o povo, ela é feita a partir da relação, do relacionamento. O que acontece com o ser humano, com a entrada do pecado na vida dos seres humanos, é um rompimento de relacionamento. E a religião, ela vem para trazer essa reconexão. Se a gente for pegar a origem da palavra religião, por exemplo, é uma das mais aceitas, né, das correntes mais ditas, ainda que existam algumas outras possibilidades, mas a palavra religião vem do latim religare, reconectar, que significa realmente esse movimento de conectar de novo aquilo que havia sido perdido. Então, se a gente olha esse movimento de religião como uma construção de relacionamento, a gente desatrela uma série de ritos ou de mecanicidade à religião. E quando a gente apresenta os ritos, a gente não olha para o rito em si, mas o que está por trás do rito, da prática religiosa. O que quer dizer aquela prática religiosa? Pegando um exemplo dos nossos dias, antes da gente entrar de fato na formação aqui da religião judaica, se a gente pegar a ceia, a celebração da ceia do Senhor, é um ritual que nós fazemos repetidamente, inclusive nesse período que nós estamos em pandemia, a gente tem feito a ceia a cada domingo para que mais pessoas possam participar, né, já que a gente tem um rodízio de pessoas no culto, então a gente tem feito isso todo domingo. Isso quer dizer que não tem significado? Que perde o significado? Ou que é só uma prática que a gente tem tradição de fazer e por isso a gente precisa de tempos em tempos comer um pedacinho de pão e tomar uma quantidade de suco de uva? Não. O que está por trás dessa prática religiosa? Esse exercício da religião, ele revela um princípio religioso. Ele revela um princípio da espiritualidade que rege a nossa religião. Então a gente tem que parar e pensar, por que a gente toma a ceia? Não é mera repetição de ritual, mas há um significado, a celebração de Cristo, da vida de Cristo, a lembrança da sua vida em morte e ressurreição, a esperança de que Ele um dia retornará, a certeza de que nós somos corpo porque partilhamos do corpo de Cristo, uma vez que o pão significa o corpo, e que nós só podemos ser corpo porque um dia Ele derramou o seu sangue, lembrado ali no simbolismo do suco de uva, né? Com o sangue de Cristo. Então há um significado para cada uma dessas coisas. Elas não são feitas de maneira aleatória. A gente não pode exercitar a religião sem pensar ou sem entender o princípio que está por trás, porque senão vira mera religiosidade. Tudo isso eu quero dizer, então, para a gente entender que o processo religioso construído na nação judaica, ele vem a responder necessidades do que Deus queria revelar a respeito de si para o povo e daquilo que o povo precisava ser para responder então a Deus em adoração. Nós vamos ver que existem limitações na religião, não por causa da limitação de Deus, porque Ele não é limitado, mas nós vamos ver que existem limitações na religião por causa do coração humano. Né? A própria, por exemplo, a questão do divórcio, dita lá em Mateus, que é permitida a separação em caso de adultério por causa da dureza do coração do homem. Mas esse não é o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus é um casamento feito para durar. Mas você vai dizer, mas se o casamento está colocando um dos cônjuges em risco?
Mas nós estamos falando de um casamento que não foi, deve ser construído a partir da perspectiva divina desde o seu começo. E que se for assim, aí sim pode ser construído em harmonia. E quando há dificuldades, elas podem ser consertadas. Mas por causa do coração humano, que é duro, pecaminoso, nem todos os relacionamentos são construídos debaixo da vontade de Deus ou debaixo da condução do Espírito Santo. E por isso, às vezes, eles geram consequências drásticas para a vida dos cônjuges e podem levar, inclusive, ao divórcio, infelizmente. Mas, então a gente diz, mas a religião, então, ela fala que pode separar, que o casamento pode ser desfeito? Por causa da dureza do coração humano, sim. Mas no plano perfeito de Deus, não. A recomendação bíblica é sempre pelo casamento permanecer. Isso citando apenas um exemplo. Mas nós vamos ver outras questões que eles dizem respeito à limitação. Por exemplo, o próprio sacrifício, que é um elemento da religião judaica, que a gente vê principalmente no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento muito pouco ali nos primórdios, mas depois a própria religião cristã que surge a partir da vinda de Cristo, ela não reforça a necessidade do sacrifício, né? O sacrifício de Cristo se torna suficiente e ele cessa com todo o sacrifício de animais. Mas o elemento do sacrifício, ele responde uma demanda que o ser humano não consegue cumprir por causa da dureza do seu coração, por causa do pecado que habita nele, ele não consegue suprir. Então a religião se faz resposta dentro dessa necessidade. O pecado, então, traz o juízo de Deus sobre o povo e há uma necessidade de restaurar essa ligação. E essa necessidade, a primeira preocupação não era do ser humano, é do próprio Deus, que criou o ser humano com amor, que ama a sua criação, e ele mesmo, então, provê a resposta. A resposta que ele provê para o relacionamento é, então, a formação do processo religioso, de reconexão do homem com Deus. A gente vê, então, isso sendo feito através de todas essas pequenas formações, leis, rituais que são estabelecidos para o povo, para que eles possam se reconectar com Deus. Isso é extremamente primitivo no começo. Se a gente pega a própria relação de Adão e Eva com Deus, eles andavam com Deus no jardim, conversavam com Deus na viração do dia, e é isso que a Bíblia narra para a gente. Mas a gente já vê os filhos de Adão e Eva, vindo da consequência do pecado, eles oferecem sacrifícios a Deus. Eles fazem ofertas a Deus para acessá-lo, para se conectar com Ele. Eles trazem ofertas a Deus. Quando nós vimos Noé, por exemplo, ele também faz uma oferta ao Senhor, quando desce da arca, depois de tanto tempo ali aguardando o retorno na normalidade, fora no seu ambiente ali, né, fora da arca. E quando as coisas retomam ao normal, se é que dava para dizer que tudo realmente normalizou, ele faz um sacrifício para se reconectar com Deus. Nós vemos Deus falando diretamente com Abraão, quando ele chama ele para sair da sua terra e ir para a terra onde Deus mostraria que ele deveria ficar. Todos esses são processos onde Deus mesmo busca o seu povo e dá para eles padrões onde eles devem se buscar essa reconexão. E todos eles apontariam ou apontam para a vinda de um Salvador, que cessaria a necessidade desse processo religioso falho de uma vez por todas, criando então uma nova aliança, um novo testamento, uma nova forma de expressar a nossa fé a partir da vida de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Então, a expressão de fé antes de Cristo aponta para Cristo. A expressão de fé depois de Cristo, ela leva Cristo em consideração e se constrói a partir de Cristo. Isso faz com que a gente também olhe para o nosso processo religioso e considere aquilo que realmente expressa Cristo no nosso processo religioso e aquilo que não expressa. E faz com que a gente, então, passe a observar com mais calma algumas coisas. Mas vamos lá, né? Estou aqui divagando sobre a religião. A gente se empolga falando das coisas e vamos para a nossa aula, então, falando um pouquinho sobre essa questão da cultura judaica. Então, dentro desses processos que a gente vê, dos sacrifícios, das expressões religiosas, dos ritos do Antigo Testamento, são expressões que apontam para a vinda de Cristo,
como expressão máxima da religião, da reconexão com Deus, única e suficiente em Cristo Jesus. A própria arca de Noé é uma expressão de Cristo. Protegidos em Cristo, somos então salvos da morte de uma vez por todas. A arca é Cristo Jesus, né? O dilúvio é o pecado, a destruição, isso falando simbolicamente, né? Essa construção toda. Quando a gente vê Moisés sendo chamado por Deus para ser aquele que conduz o líder do povo, para poder conduzi-los para uma terra onde Deus mostraria, é o mesmo movimento, né, ou muito semelhante, ele é um tipo de Cristo, que a gente diz, onde ele aponta para a vinda de um homem, o descendente da mulher, prometido lá em Adão e Eva, que salvaria o seu povo, que resgataria ele da escravidão e da servidão de senhores cruéis e pagãos, para levá-los para uma terra prometida, onde mana leite e mel de abundância. Somos nós sendo resgatados por Jesus, da escravidão do pecado, do senhorio do pecado, para sermos libertos e levados para a morada celestial. Então, todas essas figuras, sejam elas pessoas ou rituais, indicam a vinda de um Salvador perfeito. É claro que o rito ele é insuficiente para demonstrar perfeitamente a obra de Deus. Os personagens são insuficientes para mostrar perfeitamente a obra de Deus, mas eles indicam, eles davam sinais para o povo para que eles pudessem crer e saber que Deus estava ali, provendo um plano e no tempo perfeito ele enviaria o seu filho para morrer na cruz por cada um de nós, cessar com a necessidade do sacrifício e reconectar de uma vez por todas o homem com o seu Deus, com o seu Criador, para que ele não vivesse perdido, despropositado, para que ele não tivesse a desorientação, para que ele não fosse mais escravo do pecado, mas na vida com Deus descobrisse a liberdade no Espírito, explorasse a vida em abundância que Cristo dá. Isso é muito bonito, e a gente tendo esse olhar, a gente precisa construir esse olhar para falar sobre religião, para olhar para a Bíblia e entender o processo religioso, porque senão nós vamos entender como da forma errada, de uma perspectiva nossa, né, do nosso tempo, da nossa perspectiva de sociedade hoje, e a gente vai achar Deus injusto, a gente vai achar Deus cruel, a gente vai achar que Deus parece que planejou mal, que não era bem isso que era para ser, parece que é estranho ele ter falado para sacrificar animais, enfim, uma série de coisas que a gente vai olhando e vai fazendo análise errada. Mas quando a gente consegue entender a perspectiva pela qual ela foi construída dentro de um contexto histórico, dentro de uma situação cultural e dentro de uma perspectiva que aponta para frente, para demonstrar umas outras coisas. Então a relação que Deus constrói é uma relação de aliança. Ele faz uma aliança com os primeiros ali, com Abraão, com a sua descendência, com Jacó, ele reforça essa aliança que ele forma com Abraão, né? Então ele forma com Abraão, reforça com o neto de Abraão, Jacó, depois mais adiante ele reforça também com Moisés essa aliança. O que Deus quer construir não é uma religião de rituais e leis duras e difíceis, mas uma religião de relacionamento, de aliança, né? Onde a gente constrói aí com Deus, né? E ele mesmo toma iniciativa para essa aliança. É ele que procura esses homens e diz: eu estou com vocês, eu farei de você uma grande nação, Abraão. Jacó, eu estou contigo, você não é mais o enganador, você é o príncipe de Deus, é Israel. E para Moisés, né, chama ele e diz: você vai ser o meu porta-voz, você é aquele que é o libertador do meu povo. Eu vou usar a sua vida para tirar o povo do meio da escravidão do Egito. Ele procura os seus e faz aliança. E aí a gente vê que ele faz isso então através de uma família, que se estende por uma família grande, um clã, vamos dizer assim, que vai para o Egito, se forma em um grande povo dentro do Egito, uma família extensa, e que sai de lá para ser uma nação. E nessa nação, então, ele constitui o processo religioso que se expande até a vinda lá do Salvador, onde isso é distribuído para além de uma nação, de uma etnia. Mas a nação que se faz desde Abraão, na verdade, ela é para além das fronteiras do povo hebreu, do povo judeu. Ela é para todo aquele que crê em Cristo Jesus, para todo aquele que esperava o Messias e para todo aquele que hoje crê no Messias. Não está restrita mais
a um povo, a uma linha de sangue, a uma linhagem, mas é uma nação muito maior do que isso, né? A Maureen está aqui comentando com a gente, dizendo: o livro de Gênesis é riquíssimo para realizar um estudo bíblico. A história de José em Gênesis ensina muito. Maureen, eu gosto muito da história de José, talvez uma das minhas histórias preferidas na Bíblia, e é realmente muito lindo, né, o que é expresso ali. Vale aí, obrigado, Maureen. Espero que o comentário da Maureen desperte curiosidade em você para ler um pouquinho mais sobre essa história, a história de José, e ler a história bíblica ali, né? Todo esse começo. Muito bem. Então nós falamos aqui dessa relação da aliança. E essa aliança, então, passa a mostrar a necessidade de que o povo tivesse expressões mais palpáveis da presença de Deus, da continuidade daquilo que ele está fazendo, de quem ele era, do seu caráter e daquilo que ele espera do seu povo. Então ele é um Deus santo e espera a santidade do seu povo. Ele é um Deus perfeito e espera justiça, caminhos justos do seu povo. O que ele constrói, então, com o povo é: vamos fazer diferente. Diferente daqueles que estão à nossa volta, diferente daqueles que buscam outros deuses, porque eles não são reais. O Deus verdadeiro sou eu, né? Ele é o eu sou, como ele mesmo se apresenta. Então, ele queria que a gente construísse um espírito quebrantado, ao invés de sacrifícios. Ele queria que, em lugar de festas, houvesse justiça, em lugar de ofertas de carneiro, ele queria pessoas justas e bondosas. Isso está escrito na palavra. Vamos abrir lá com a gente? Abre lá comigo esses textos. Primeiro, Salmo 51, Salmo capítulo 51, versículo 17. Demonstra essa construção da religião focada na aliança. Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isso mostra que o foco da religião não eram os sacrifícios, ainda que eles fossem feitos. Mas o que estava por trás do sacrifício era a necessidade de um quebrantamento. A gente vê também em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Versículos 21 a 24. Que diz assim: aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Então, a vontade de Deus vai para além dos ritos, mas o que ele anseia mesmo é por justiça e por juízo na vida do seu povo. Ainda mais um texto que mostra para nós essa característica de Deus e esse desejo de Deus para o seu povo é em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Cadê o Miqueias aqui, né? Miqueias 6, 8. Deixa eu só conferir a referência, é isso mesmo. Que diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, a verdadeira religião, ela não se constitui de ocupar cargos nas igrejas, de ser o mais presente, de, enfim, cumprir rituais. Ela se baseia na relação com Deus, que
constrói em nós um caráter transformado. E aí sim nós podemos expressar a religião, né, as práticas religiosas de uma nova perspectiva. E aí a gente vem para a igreja não preocupado em ser o mais presente, mas preocupado em estar na presença do Deus vivo e verdadeiro, junto com o povo adorando ao Senhor. A gente exerce cargos e funções dentro da igreja não porque a gente quer ter certeza que Deus vai ver que a gente trabalhou muito e a gente merece alguma coisa dele, mas porque é prazer nosso responder em obediência e em amor com serviço. Então, isso tudo mostra para nós a verdadeira perspectiva da religião para Deus. A lei que provia, então, os ornamentos de um sistema religioso jamais foi designada para ser um fim em si mesma, mas tinha como propósito revelar a extensão da necessidade humana, de modo a sermos levados para Cristo, apontando para Jesus, para que o povo entendesse, então, a verdadeira intenção, a verdadeira essência da religião. Deus estabelece, então, com o povo para isso, dias santos, lugares santos, né? E festas santas, para que eles pudessem, então, entender esse processo, para que Deus se mostrasse a eles, para que eles pudessem perceber quem Deus era e o que Ele queria. A gente vai falar agora um pouquinho de 3 religiões, ou 3 grupos religiosos, né? 3 povos que puderam ter algum tipo de influência dentro da formação da religião judaica. A gente não pode eliminar a possibilidade de que essas religiões estiveram sim permeadas dentro do processo de religião judaica. E Deus sempre levava o povo a uma purificação. Inclusive, nós vamos ver que aonde houve a maior entrada, que é na religião dos cananeus, é onde há a maior ação de Deus para a purificação, que é o exílio. Quando o povo mergulhou em outras religiões e misturou aquilo que não era de Deus com as coisas de Deus, Deus proveu então um momento de afastamento, para que quando eles retornassem purificados daquilo que eles haviam misturado. A religião que Deus quer de nós, ela é santa, ela se baseia na santidade, na separação, porque Deus é um Deus santo, não na imperfeição. Então, o primeiro grupo religioso é o grupo da religião dos assírios. Os assírios, então, conviveram por muito tempo, muito próximos geograficamente, né, do povo de Israel, e eles então tiveram ali alguma influência. Essa é a religião, o primeiro contato religioso de Abraão e de sua família. Ele sai da terra de Ur, dos caldeus, e ali há a influência da religião assíria. O texto bíblico de Gênesis, capítulo 31, narra para a gente que Raquel traz consigo deuses do lar de seu pai, né? Raquel era filha de Labão, casaria-se com Jacó, e ela então traz consigo deuses do lar. O que eram esses deuses do lar? Eram provavelmente pequenas estátuas ou objetos que simbolizavam deuses pagãos assírios, que eles acreditavam que esses deuses formavam uma grande família e essa família protegia os lares das pessoas. E eles carregavam isso como estatuetas ou como outras coisas. Não fica muito claro no texto exatamente o que era isso. Alguns acreditam que era até algo perecível, feito de algum alimento ou feito de algum material que se estragava e precisava ser refeito continuamente. Alguns creem que eram pequenas estatuetas mesmo, né? E o texto fala que ela esconde debaixo das suas roupas, na sela do camelo, esses deuses, porque eles não deveriam ser levados junto com ela, mas ela, tão apegada pela influência da religião assíria, com receio de não ser cuidada, não ser abençoada, leva consigo. Depois eles são eliminados do meio da família, mas até que isso aconteça, Raquel carrega consigo esses deuses. E alguns então acreditam que eram essas estátuas, outros falam que pode ter sido algum material que era perecível, porque às vezes os textos dão a entender isso, mas alguns acreditam que até eram cabeças de crianças que tinham sido mumificadas, e por isso eram coisas pequenas que as pessoas carregavam como símbolo de uma divindade do lar. Então veja que coisa bizarra, né? O que podia ser exatamente isso. Não há grande influência na formação da religião por parte da religião assíria, mas há sim uma entrada, né,
desse contexto religioso no contexto da família que forma a religião judaica, da família de Abraão e os seus descendentes mais próximos, né? Como eu disse, então, eles criam que nessa religião da Mesopotâmia, que existia essa família de deuses, com seu marido, sua mulher, o seu filho, que eram encarregados de cuidar de áreas específicas. Então, por exemplo, o deus principal ali, chamado Anu, era o deus dos céus. O filho de Anu, Enlil, ou melhor, Enlil, era responsável que reinava sobre a superfície da terra e tratava como rei, era tratado como rei dos deuses. A mãe dele, esposa de Anu, era chamada de Star e era a esposa encarregada, a esposa era encarregada do amor e da guerra. Então eles acreditavam que cada um dos personagens tinha influência sobre essas áreas da vida. Isso era muito comum nas religiões politeístas, dividir então por áreas e cada deus cuidava de uma área específica. Também não há sinais de que haja influência na forma como eles criam e se manifestavam, porque mesmo a ideia de criação é muito diferente. A narrativa do Gênesis não se comunica com a religião assíria e que tinha grande influência no meio do povo. A religião assíria cria num Deus que era o próprio oceano e outro que era a própria terra, e que vem desse grande oceano primário. E daí o céu, que era o deus Anu, ali que nós falamos antes, e esses aí todos criavam juntos com todo o resto da terra. Existe uma ideia de um outro jovem deus que matou esses deuses e com partes do corpo fez partes da terra. Um processo de criação completamente diferente daquilo que nós cremos e que nós vemos na narrativa bíblica. Há um esforço de alguns cientistas, enfim, estudiosos, de querer dizer, por exemplo, que a narrativa da criação bíblica, ela nada mais é do que uma expressão mitológica muito semelhante a outros povos. Eu ouso dizer que, na verdade, esses povos é que foram influenciados pela narrativa bíblica, não pelo seu texto escrito necessariamente, mas justamente pela oralidade. A mesma história foi contada e por isso ela expressa, né, coisas semelhantes. Mas a gente tem aí uma ou duas narrativas semelhantes a criação em outros povos. Mas aqueles povos que eram próximos mesmo do povo de Deus não narravam da mesma forma. Então é difícil a gente dizer que existe essa comunicação tão direta entre um e outro. A outra religião muito presente é a religião egípcia. Nós não podemos esquecer que José foi vendido pelos seus irmãos e levado para o Egito. Lá ele se torna governador, há uma grande reviravolta aí na história, né? A Maureen já provocou a gente para a gente dar uma lida lá na história de José. Então, leia a história de José para você ver aquilo que acontece. E José vai de escravo a príncipe, né? A governador, a vice-rei do Egito. E lá, quando ele se revela a seus irmãos, ele traz toda a sua família para viver no Egito. Não no mesmo local onde moravam os egípcios, mas numa terra muito próxima de onde ele estava. Essa terra, então, era separada justamente porque os egípcios não gostavam, eles achavam que a atividade pastoril era inferior e eles não se misturavam, então, com os pastores. E a família de José era uma família de pastores que cuidavam de rebanhos então eles não se misturaram, moraram numa terra próxima, chamada de Gósen, próxima ali onde José estava com os egípcios, né? Muito bem, o povo cresce ali dentro e ele começa a se estender na terra de Gósen e há uma comunicação direta com os egípcios. E a formação cultural e religiosa dos egípcios, ela era riquíssima no sentido de variedade, no sentido de especificidade, de estrutura mesmo, né? Ela se comunicava a religião se comunicava com a medicina, com a matemática, com a arquitetura, toda a estrutura de sociedade egípcia circulava em torno da religião. Os sacerdotes eram pessoas de altíssimo prestígio na corte do faraó. E o faraó, por si só, era considerado um Deus vivo, um Deus encarnado, um Deus na terra. Então, tudo isso faz com que a religião seja muito forte, muito bem estruturada. E ela sendo bem estruturada, é muito fácil que ela influencie. Mas também não aconteceu. A gente não vê sinais fortes da influência da religião egípcia na formação da religião
judaica. Vale a gente lembrar que José casou-se com uma filha de um sacerdote, a Asenate. Essa filha do sacerdote, ela se submete, ela passa a fazer parte do povo de José e não leva consigo características da vida egípcia, justamente porque os filhos de José são contados entre os descendentes de Jacó, depois chamado de Israel, são abençoados assim também, recebem parte na herança da terra do povo, da família, né, de Jacó, justamente porque eles se submetem não aos deuses egípcios, mas ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. A gente pode entender também que esse processo de rompimento com a religião egípcia, ele aconteceu por causa até mesmo do que acontece nas 10 pragas, na própria saída do povo no Egito. Ali há um rompimento com todos os deuses. A manifestação de cada uma das pragas, ela é diretamente um ataque aos deuses egípcios. Não vemos também, os egípcios adotavam figuras de animais como parte da sua religião, né, como imagens para se referir a deuses e a elementos sagrados. A gente não vê essa influência também na religião judaica. Os egípcios tratavam os seus deuses, as estátuas dos seus deuses, como se fossem pessoas, davam banhos, levavam comidas e deixavam próximos a eles, levavam eles para sair quando tinham as festividades religiosas e preparavam eles como se fossem pessoas mesmo. Nós não vemos essa mesma tratativa dentro da construção da religião judaica. Então a gente vê um rompimento mesmo com a religião egípcia. Na própria questão da vida pós-morte, que é muito forte na cultura egípcia, na religião egípcia, a gente vê aí, né, as tumbas, as pirâmides que guardam os corpos mumificados, uma série de objetos. Eles acreditavam muito que dava para levar essas coisas na vida pós-morte. Eles acreditavam que existia uma travessia pelas salas da morte até a sala do juízo e precisava de alimentos para isso, por isso eles enterravam seus mortos com dinheiro, com bens, até mesmo com barcos, né, os mais ricos, com alimentos para que eles pudessem ter como fazer essa jornada. E tudo isso não penetra no entendimento religioso dos judeus também. Então nós falamos da religião assíria, da religião egípcia, e o terceiro grupo religioso é a religião dos cananeus, a religião cananita. Essa sim exerce maior influência, não necessariamente na formação da religião judaica, ela permanece com o seu formato, mas ela penetra e corrompe, se mistura nas práticas religiosas. Curiosamente, os cananeus criam num Deus supremo, que se chamava El, muito parecido com a mesma palavra que os judeus utilizavam para se referir a Deus. Esse seria o Deus superior a todos. Mas, na prática, o Deus principal é Baal. Se você já leu algum conteúdo do Antigo Testamento, você com certeza já ouviu o nome de Baal, um Deus cananita, famoso, vamos dizer assim, né? Porque ele aparece diversas vezes, levantaram altares para Baal, serviram a Baal, Elias e os profetas de Baal, enfim, os Baalins, que tá ali junto, né, uma derivação, era, vamos dizer assim, um diminutivo de Baal. A gente vê a presença desse Deus Baal fortemente, porque ele era considerado o Deus, na prática, o Deus da tempestade, das fontes, da água, o Deus forte, que tinha essa referência maior dentro da cultura cananita. Essa cultura, sim, se misturou com o povo se misturou com os cananeus trouxeram, então, toda a sua influência para dentro do contexto religioso. E aí, eles corromperam a religião que Deus estava construindo com eles de aliança e de relação, quando eles começam a trazer para junto das práticas religiosas que Deus havia instituído, as práticas religiosas cananitas também. Então, eles adoravam a Deus, e tinham deuses, tinham estátuas de Baal em casa, faziam os sacrifícios, e existia um elemento muito de mágica atrelado à religião cananita. Eles acreditavam que quanto maiores os sacrifícios,
práticas mágicas, elas remeteriam a uma proximidade com Deus. Então eles chegam a atrocidades de sacrifício de crianças, de filhos, dos seus próprios filhos, coisas cruéis mesmo, para servir ao seu Deus e encontrar algum tipo de conexão. Além disso, existia também elementos de trazer para dentro da religião uma proximidade com Deus a partir da fertilidade. Então era comum que dentro dos templos houvessem prostitutas. Existia uma deusa chamada Aserá, e essa deusa, era a deusa da fertilidade, e ela dava fertilidade à terra, aos solos, era isso que eles criam, os cananitas. Então eles acreditavam que se eles se fertilizassem dentro do templo, era uma expressão de adoração à sua deusa, e ela então daria fertilidade à terra, fazendo a terra produzir muito. Então, a religião se mistura com a sexualidade, gerando um ambiente de prostituição muito intenso, de paganismo, magismo, né? E tudo isso acaba atraindo o povo de Deus, fazendo com que ele se corrompesse e se desviasse do caminho que Deus havia traçado. E a gente vê então que, de acordo com isso, com essa corrupção, a medida que Deus traz restaram poucos que realmente me servem com fidelidade. O meu povo precisa ser purificado. Se ele não se arrepender, ele ficará completamente submetido à escravidão de deuses pagãos, de um povo pagão. Eu costumo dizer que se a gente não se submete ao senhorio do Deus verdadeiro e bondoso, nós automaticamente não estamos submissos à nossa própria vontade, como achamos. Nós estamos submissos à vontade do pecado, submisso a outras pessoas, ao senhorio cruel da humanidade, do pecado e da morte. Então, é muito melhor estarmos debaixo do senhorio de Deus, sermos, o povo de Deus, sermos propriedade do Senhor, povo exclusivo de Deus, né? Do que pertencermos ao senhorio de homens e ao senhorio de deuses falsos, que são criados por homens, que são menores do que os homens, porque podem ser moldados pelos homens, porque podem ser controlados pelos homens. Então Deus leva o povo justamente para o exílio, para que eles fossem tratados. Contra tudo isso que nós falamos agora, então, a respeito da influência dos cananeus, a gente vê Deus instituindo leis santas, lugares santos, e também locais santos, né? Lugares santos para adoração, santuários e o próprio tabernáculo, que nós vamos falar dele já já. Falando das leis santas, Deus traz para o seu povo uma forma registrada de como eles deveriam adorar o Senhor. Deus se preocupa em mover o seu povo a registrar, a escrever. E ele dá leis escritas, né? Nós vemos isso com os 10 mandamentos, por exemplo, que o próprio Deus as escreve nas tábuas e entrega nas mãos de Moisés, que leva ao povo. Mas há também uma preocupação de um registro ainda da história e das leis do povo em pormenores, que nós vemos registradas nos primeiros livros da Bíblia. A Torá era então aquilo que guiava o povo. A palavra Torá significa instrução, orientação. Era de fato a norma, a lei de Deus para o seu povo. E essa lei extrapola os aspectos religiosos. Deus teve uma preocupação de não só dizer para eles como eles deveriam adorá-lo, mas há uma preocupação também de como eles deveriam manter a questão da saúde pública, da divisão de terras, da organização, em vários detalhes, né? Deus vai orientando o seu povo a viver de maneira organizada, higiênica, enfim, diferente mesmo daquilo tudo que se via à volta daquele povo. A lei, então, era para ser seguida, era para ser conhecida e ela devia ser prazerosa. Há um aspecto muito interessante na lei, que é o de não simplesmente dizer não faça. Né? Quando nós pegamos os 10 mandamentos, Deus começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Né? Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para si imagens e esculturas. Esses nãos que Deus dá na sua lei são nãos de proteção. São nãos que guardam o seu povo, que escondem o seu povo debaixo da proteção de Deus. Não são não simplesmente, não são leis punitivas, não são leis simplesmente de tolir ou de dizer você vai fazer o que eu quero e pronto, porque eu sou um Deus mimado e birrento. Mas é um não que diz,
Não faça isso, isso vai fazer mal para você. Deus restaura no homem aquilo, busca pelo processo religioso restaurar no homem a relação e o preenchimento total com a presença de Deus. Enquanto o homem tenta usar de artifícios externos, de outras coisas para se preencher, Deus lembra que ele foi feito para ser totalmente dele. Nós fomos feitos para ser totalmente de Deus. Enquanto nosso coração estiver cheio de outras coisas, nós viveremos em sofrimento. Mas naquele momento, a partir do momento que nós conseguimos provar da plenitude da presença de Deus, nós estaremos completos, com um propósito completo. Então Deus dá a lei para que a gente pudesse ser guiado, para que o povo fosse guiado, né? E ele, para que o homem pudesse entender como Deus era e o que ele gostaria de construir com o seu povo. Mas ele também institui locais santos, lugares santos. Nós vimos que há um hábito dos patriarcas de, aonde Deus se manifesta, eles levantam um altar. Nós vemos Abraão fazendo isso em Harã. Nós vemos isso, ele fazendo isso também em Siquém. Nós vemos isso acontecendo quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Nós vemos todos esses elementos aí. Eu queria pedir para os meninos colocarem a foto aí, as fotos. Nós temos as fotos só para você ver como que eram os locais sagrados da época, né? São fotos reais, é óbvio. Do deserto do Sinai e também do Monte Sinai. Não sei se você já teve a oportunidade de vê-lo. Eu só tive a oportunidade de ver essa foto aí, como você vai ver junto comigo. E aí a gente pode ter uma visualização aí de como que era, né? Então esse que está aparecendo para vocês é o Monte Sinai. E nós temos também uma foto do deserto do Sinai. Esses foram locais que foram considerados santos, justamente porque ali Deus se manifestou. Ali Deus falou com o seu povo. Ali ele disse o que gostaria, o que faria, prometeu, né, trouxe promessas ao seu povo. Esses e outros lugares, então, tiveram altares erigidos pelos homens em louvor ao Senhor como marco do que Deus havia fazendo. Toda vez que alguém passasse por um altar desse, sabia que ali Deus tinha se manifestado e que aquilo significava algo importante, um marco importante. Quero ler alguns comentários que estão aqui, da irmã Sarai, que disse algo muito especial: a intimidade com Deus é para aqueles que o buscam. Né, ela diz assim: gravamos 5 estudos bíblicos sobre a vida de José e é muitíssimo precioso os ensinamentos. Há tanto a aprender. Verdade, a história de José é maravilhosa, né, Sarai? O presbítero Norton diz: ainda bem que o nosso Deus é um Deus grande em misericórdia e longanimidade. Sempre estamos escapando para longe da vontade de Deus. É verdade, a inclinação do nosso coração sempre leva a gente para longe da vontade de Deus. E talvez por isso que a gente precise tanto de elementos religiosos para poder conseguir lembrar disso. Se nós conseguíssemos atingir essa profundidade de relação, talvez a nossa religião fosse mais simples. Mas justamente porque o nosso coração ele é inclinado para o mal, a gente precisa de elementos que nos lembrem frequentemente de quem Deus é, da sua graça e da sua misericórdia. Ele é o Deus da segunda chance, sempre com e por misericórdia. Sarai disse aqui para a gente num comentário do YouTube. Finalizando aqui então a nossa primeira aula aqui sobre a religião, né? A formação da religião judaica. Nós falamos então desse processo de relação, da formação através da aliança. Falamos sobre as religiões em torno que tiveram ou não influência sobre a constituição da religião judaica. E nós estamos falando agora da lei santa que Deus dá, né, separado. Lembrando que santo aqui quer dizer separado, diferente mesmo, algo voltado para um uso específico. E nós falamos dos lugares santos, locais onde se tornaram marcos da fala de Deus, onde Deus falou com o seu povo. Mas também a gente pode falar de outros locais santos que foram, em primeira instância, o povo ainda com uma estrutura de nômade, eles tiveram a sua fé estabelecida, o seu local de busca físico em um tabernáculo. Temos imagens também, aí, ilustrações, né, dos tabernáculos. O tabernáculo, então, aí está aparecendo para você o tabernáculo, ele era essa tenda grande. Veja que há um cercado em volta do tabernáculo, porque eles criam que não só o santuário em si era santo, mas também o derredor dele.
A distância que havia desse cercado em volta do tabernáculo era de 25 por 50 metros aproximadamente. Existia um altar do lado de fora, onde eram queimadas as ofertas, uma pia, uma bacia grande de bronze, onde eram feitas as purificações. Lá dentro havia o lugar santo e o lugar santíssimo. Aí a gente tem uma planta, eu não sei se ela vai aparecer aí bem para você por causa do tamanho da imagem, mas essa planta demonstra aí uma visão de cima, né? Uma perspectiva como se fosse de cima do tabernáculo e mostra para a gente aí essa estrutura, né? Então o altar bem ali na frente do altar seria a entrada, você tem essa pia de bronze no meio onde eram feitas as purificações, e você vai ver que está divididinho ali por azul e vermelho, lá no finalzinho o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, onde era feito o sacrifício, onde era aspergido o sangue do sacrifício, melhor dizendo, e onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Eu creio que as imagens são essas, né, Lucas? Então, a gente vê exatamente esse formato. Esse era um lugar que Deus, então, instruiu exatamente como deveria ser para o povo adorar a Deus, o tabernáculo, para que eles tivessem, então, um local específico de adoração, entendessem a necessidade de fazer um lugar santo. Aí nós temos essa imagem que o Lucas colocou, que é a imagem de Meguido, de Macpela, onde foi feita hoje uma igreja. Macpela foi o lugar onde foram enterrados vários dos patriarcas, né? Era, vamos dizer assim, o cemitério ali dos patriarcas, e hoje foi erigida essa igreja aí, em Macpela, tá joia? No Monte Hebron. Obrigado, Lucas. Então, voltando a falar aqui do tabernáculo para a gente encerrar, a gente vai encerrar com o tabernáculo. O tabernáculo, ele abre essa ideia de um local específico de adoração. A adoração não era feita de maneira informal, erigindo um altar particular, vamos dizer assim, né? Cada um erigia um altar, mas agora ela era uma adoração centralizada. Isso tudo acontece porque agora não é mais uma família, mas nós estamos falando de um povo de Deus. E então, ele estabelece esse lugar. Há uma série de simbologias do tabernáculo, nós não vamos tratar sobre isso hoje, eu só vou introduzir essa ideia do tabernáculo, porque a ideia do tabernáculo traz para nós também a ideia do templo, depois das sinagogas, e se comunica com hoje, até hoje conosco, quando a gente fala de termos igrejas, né? Nós temos um local específico para adoração, separado para adoração. Mas nós vamos ver que os elementos que existem dentro do tabernáculo, eles indicam aspectos a respeito de Deus e daquilo que ele queria para o seu povo. Não eram por acaso. Era uma estrutura muito bem feita, com madeiras banhadas em ouro, para realmente dar o melhor para Deus. Né? Era uma estrutura que era erigida e quando o povo se movia, ela era toda desmontada, carregado todos os seus elementos. E aí, quando o povo se estabelecia mais uma vez em outro local, erigia de novo esse tabernáculo, toda essa estrutura, e existia um comportamento específico dentro desse local. Então, hoje foi uma aula bem introdutória a respeito da religião judaica, de como que ela se forma. A gente vai seguir aí por mais uma ou duas aulas a respeito dessa formação da religião e de como que isso aconteceu e como isso influencia todo o pensamento. Para a gente entender isso, quando a gente entender esses aspectos, né, eles não são um conhecimento pelo conhecimento, não é só curiosidade, mas ele dá para a gente um panorama, um pano de fundo para nós entendermos os acontecimentos do Antigo e do Novo Testamento.